Graça e paz, amadas e amadas, estamos em Deuteronômio, capítulo 4, e aqui nós vamos ver Moisés que motiva o povo a obedecer. Nós também vamos ver a revelação do Monte Horebe, Moisés falando sobre a revelação, também enfatizando novamente os mandamentos sobre a idolatria. Também vai falar sobre o juízo aqui de Deus. Moisés está agora falando ao povo, né? E vai estar também falando sobre as grandezas da escolha divina. Então, aqui, esse capítulo é um capítulo tão rico, tão rico. Olha só o primeiro versículo, o que já nos diz. Mais tarde, Moisés falou ao povo de Israel: Agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que Yahvé, o Senhor, que Yahvé, o Senhor Deus dos vossos antepassados, vos dá. Então, aqui nós já vemos uma primeira coisa. O que nós vemos? Sempre a gente olha assim: Deus falou a Moisés e Moisés falou ao povo. Aqui já começa. Moisés falou. Então, Moisés aqui agora, ele vai dar o arremate de tudo também aquilo que o Senhor falou e como um pai, dando as últimas orientações para os seus filhos prosseguirem. E agora ele fala assim: agora, portanto, ó Israel, não é mais o que passou, não é mais o amanhã, nem o passado. Então agora, na tua vida, portanto, você aí que está ouvindo, agora, portanto, coloca o teu nome, ouve as leis e as instruções que hoje o Senhor está te ensinando a praticar. Para, sabe o quê? Para que vivais e possuais a terra. Então, o que nós também vemos aqui? O Senhor está louco para que nós possuímos aquilo que Ele quer nos dar. Mas aqui existem algumas coisas, nós temos que tomar posse. A terra de Canaã que eles iam entrar, o Senhor falou que era deles, mas eles tinham que tomar posse, tomar uma posição. E essa posição era ter um único Deus, ter a força no único Deus e lutar com a mão de Deus. Mas ia o quê? Tinha que tomar posição. Então, minha amada, meu amado, o que hoje você tem que tomar posição, que Deus já te deu como posse, mas só falta você tomar posição. Saiba, nós somos falhos mesmos, nós temos tantas falhas, nós assim começamos e muitas vezes não terminamos algo, mas volte ao Senhor o teu coração. Não, nem que tenha que voltar 1000 vezes num dia, mas volte. Você volta 1000 vezes num dia, no outro dia você vai voltar 900, no outro você vai voltar 800. Por quê? Cada dia, quando você volta mais, você não precisa voltar tanto quanto no outro dia, porque já foi ganho uma parte do teu coração. Então, vamos a cada dia tomar posse daquilo que o Senhor quer nos dar, para que a gente entre em coisas que estão dentro de nós e que ainda nós não tomamos posse e que Deus está falando que quer nos dar. Agora, vamos continuar aqui no versículo 2, Moisés diz assim: não acrescente nem tire nada do que eu estou falando para vocês. Então, Moisés está dando um alerta aqui. Mas antes, até de eu falar desse versículo 2, deixa eu tocar mais uma coisa aqui. Lembra, Moisés, a primeira vez que ele ouviu o Senhor, foi lá na sarça. Ele viu aquela sarça que era queimada pelo fogo e ela não se consumia, e o Senhor falou por meio daquela sarça a Moisés. Agora, quem é a sarça queimando? É o próprio Moisés. O próprio Moisés, ele está queimando, falando aqui agora por Deus. Moisés era aquele que falava face a face com Deus, era amigo do Senhor, e o Moisés agora é essa sarça. Mas agora o Senhor está chamando cada um de nós para tomar posse e ser também uma sarça, ser um caminho, ser alguém que fale pelo Senhor, viva pelo Senhor e toma posse de tudo aquilo que o Senhor quer nos dar. E para isso, o versículo 2 diz para a gente não acrescentar e nem tirar nada da palavra. Agora, é interessante que
se para a gente não tirar nem acrescentar, eu tenho que conhecer a palavra. Como que eu vou saber se eu estou acrescentando ou tirando se eu não conheço a palavra? Hoje nós temos muitos cristãos que ouvem o que o pastor fala, o que o ancião fala e apega-se àquilo como a pura verdade. Nós temos que ir na palavra para realmente ser iguais àqueles de Bereia que Paulo falava, que eles primeiro, tudo que Paulo falava, eles iam na palavra para ver se estava alinhado com a palavra. Veja, Deus está te chamando à intimidade com Ele. E a intimidade com Ele é você laborar na palavra. Porque quando você ouvir, você vai ter discernimento para ver se as pessoas que estão à frente não estão acrescentando nem tirando coisas da palavra. E isso compete a cada um de nós. Cada um vai prestar contas ao Senhor. Hoje a palavra é disponível para todos nós, né? Então, vamos aqui atentar para a palavra. E depois o versículo 3 prossegue dizendo que quando eles se contaminaram, né? Lá em Baal-Beor, e o Senhor o que fez? Exterminou no meio deles aqueles que adoraram outros deuses e se desviaram do Senhor. Então o Senhor está dizendo que tem muitas bênçãos para nós, mas nós temos que ter um olhar fixo nele. Quando nós nos apegamos ao nosso Deus, nós vivemos, nós temos vida em abundância. E todas essas instruções o Senhor nos dá para que a gente tome posse da terra, para a gente colocar em prática nessa terra com o objetivo de tomar posse dela. E a maior terra que existe é a terra do nosso coração. O que está sendo plantado no nosso coração? E isso é o que? Responsabilidade nossa, o que está sendo plantado no nosso coração. E veja o que diz o versículo 6, ele é muito rico. Sendo assim, cuidai de obedecer-lhes e praticá-los, pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Então, você deseja ser sábio e inteligente? Observe a palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor, tenha intimidade com Deus. E aí as pessoas vão até olhar para você e vão ver a sabedoria e o entendimento. Aqui, e isso é, olha, e sabe que eu toco? Que isso é glorificar a Deus, testemunhar a Deus, adorá-lo, louvá-lo, porque quando eu estou atenta e eu recebo essa graça da própria sabedoria que é o próprio Deus, a inteligência, e aí os povos vão olhar e falar: que Deus que essa pessoa tem, como que ela busca esse Senhor? Então eu estou glorificando o nome do Senhor, eu estou adorando o Senhor, eu estou exalando a fragrância de Cristo, porque a vontade dele está sendo expressa por meio de mim. Isso é um contexto de tomar posse. Eu tomo posse de tal forma daquilo que o Senhor tem nos dado, tem me dado, tem nos dado, que eu vou começar o quê? A viver isso em realidade. E assim eu vou o quê? Também ser uma testemunha viva nessa terra. Agora olha o que diz o versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma. O que a gente guarda? A gente guarda coisas preciosas, coisas que têm valor para nós, coisas raras. E aqui o Senhor está falando, guarda-te a ti mesmo. O Senhor está falando, você é precioso, você é preciosa, você é raro, por isso guarda-te a ti mesmo. E também diz assim, e cuida bem da tua própria alma. O que é cuidar bem da própria alma? Como que eu conheço? Primeiro, eu tenho que conhecer o que é minha alma, né? Eu tenho que conhecer. A minha alma diz muito sobre a minha personalidade, sobre o meu temperamento, sobre a minha maneira de ser, sobre os meus padrões comportamentais, sobre, assim,
aquilo que eu vivo mais no sentido de emoções, quais emoções são mais predominantes em mim. Então, para eu cuidar bem da minha alma, eu tenho que conhecê-la. Eu tenho que conhecer quais são meus pontos fortes, os meus pontos vulneráveis, como que eu vou cuidar bem de algo que eu não conheço. Então a alma, ela não é para ser maltratada, colocada as emoções debaixo do tapete, pelo contrário. A alma é para servir o Senhor, é para nos relacionar. A alma tem a ver com, gente, olha, a alma tem a ver com relacionamento, tem a ver com relacionamento com Deus, conosco mesmo, com as pessoas. A alma tem a ver com o amor. Aonde está o amor? Na parte das emoções, do coração. A alma tem a ver com a nossa mente, com o nosso padrão mental, com a forma que nós pensamos. A alma tem a ver também com a nossa energia da vida, com o nosso humor. Então, vamos cuidar bem da nossa alma, vamos ter uma dieta espiritual, uma dieta física, uma dieta emocional, social, intelectual, né? E isso a gente tem que cuidar bem da nossa alma. Veja só, nosso espírito, ele tem conexão direta com Deus. E o nosso espírito quer o quê? Estar aqui ajudando a nossa alma nesse processo de ter ligação, de ter conexão com Deus. Mas o cuidar bem da nossa alma é nossa responsabilidade. Então, eu quero cada dia mais conhecer a minha alma, porque aí eu vou saber cuidá-la melhor ainda, levá-la aos pés do Senhor. E olha só o que termina, como conclui esse versículo 9, olha. Então, guarda a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueça dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram e para que essas vivas recordações nunca se apartem do seu coração. Em nenhum dia da tua vida, ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Veja, aqui ele está falando para que a gente não esqueça. A nossa alma, ela tem tendência a esquecer das coisas boas. Porque desde o Jardim do Éden foi colocado um modo operacional na nossa mente de sobrevivência. Então a gente foca muito mais no perigo por causa da sobrevivência do que foca em contemplar aquilo que o Senhor está dizendo para possuir a terra, e Ele está à frente de todas as coisas. Então também nós esquecemos muito daquilo que nós já contemplamos, das bênçãos que o Senhor já deu, da vida que já nos veio até essa idade, que nós estamos aqui. Nós esquecemos que o dia amanheceu, que o sol raiou, que a vida acontece. Porque muitas vezes estamos no modo sobrevivência. Então o Senhor está falando, cuida bem da tua alma e guarda-te a ti mesmo, para que você não esqueça de todas essas coisas que o Senhor fez, faz e fará. Para isso nós temos o quê? Uma energia espiritual e apossar-se da terra. E aqui Moisés continua dizendo que quando eles estavam lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, eles se reuniam ali para ouvir a palavra, para fim o quê? De ter esse amor reverente ao Senhor. E ali aos pés do monte, aonde o quê? Ardia as chamas e subia, lembra, tinha aquela nuvem espessa em volta, e eles ouviram claramente a palavra do Senhor. E eles puderam ouvir claramente a voz poderosa do Senhor aos pés do monte. Então hoje o Senhor está dizendo, vem aos meus pés para ouvir claramente o que eu tenho a dizer ao teu coração. Vem aqui aos meus pés para que eu possa revelar-te a vida e você tomar posse dela. Então hoje o Senhor está chamando você ao estar aos pés dele. E nessa passagem o Senhor faz uma observação muito importante, que eles estavam lá aos pés do Monte Sinai e eles ouviram a voz poderosa, mas eles não viram nada do Senhor, só a voz.
Por quê? Para a gente não tentar fazer imagens e idolatrar imagens. Então, hoje nós temos o Espírito dentro de nós. E o Espírito nosso tem intimidade com o Espírito de Deus e Deus fala por meio do Espírito. Tá? Então, por isso que hoje nós não idolatramos outras coisas, porque o Espírito está dentro de nós hoje. Muitas pessoas, antigamente e até hoje, idolatram o sol, a lua, as estrelas, idolatram os anjos, fazem figuras de anjos, esculpem também imagens de figuras humanas, de pessoas renomadas ou imaginativas, mas tudo isso o Senhor está falando que isso não é dele. Agora veja só, a natureza, ela é o que revela Deus a nós. A natureza foi dada a nós para que nós pudéssemos contemplá-la e ver o amor de Deus por meio dela. E agora, a partir do versículo 12, nós vemos Moisés dizendo, ele está falando como um pai. É um pai falando assim, olha, meus filhos, ao dirigir vocês, ao estar com vocês, eu pequei. O meu zelo era tanto perante o Senhor e vocês acabaram me deixando tão irados que eu pequei. E mediante esse pecado, eu tenho a consequência de não entrar na boa terra, de não cruzar o Jordão. Mas aqui eu quero continuar dando todas as orientações para vocês ficarem fiéis ao Senhor. Então é um pai que está para morrer e está dizendo para os seus filhos, prossigam e aprendam com o meu erro. Prossigam e só olhem para Deus. Só observem e saiba que Deus é um Deus zeloso e é fogo consumidor, porque também se vocês não seguirem, vocês vão provocar a ira do Senhor. Como vocês já sabem o que já aconteceu várias vezes quando vocês provocaram a ira do Senhor. E ele dá até aqui um exemplo dizendo, mesmo quando vocês estiverem na terra, já passarem muitos anos lá na terra de Canaã, não se esqueçam, e caso vocês venham a se esquecer do Senhor, adorar outros deuses, se contaminarem com os outros povos, sobre as culturas dos outros povos, vocês vão ser depostos dessa terra, e a gente sabe que isso aconteceu. E depois lá na outra terra, quando vocês me buscarem de todo o coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, eu aparecerei novamente a vocês. Então, o que eu quero dizer? O Senhor, mesmo apesar de nós não sermos constantes, não sermos fiéis, e nós não vamos ser mesmo, mas nós temos que sempre o quê? Voltar nosso coração ao Senhor. De toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E pela fidelidade que é o próprio Senhor, sabe o que Ele faz? Ele nos faz novamente retornar. Retornar e experimentar o gozo na presença dEle. E aqui no Velho Testamento, ele sempre fala assim, ó, o versículo 37. Ele muito amou os teus pais e depois deles escolheu a sua descendência. Então está dizendo que o Senhor faz tudo isso porque ele amou muito os teus pais, fala para o povo de Israel, que foi o que? Abraão, Isaque e Jacó. Só que agora o Senhor está falando, porque eu te amei muito. Ouça você, o Senhor te amou tanto que agora nós estamos na nova aliança. E nessa nova aliança não são mais os teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, mas é o Filho, o Deus que se encarnou, o Deus que se tornou carne, se fez aqui homem para morrer por nós e abrir esse novo vivo caminho e de nos levar de volta a Ele. Então hoje esse grande amor é por meio de Cristo Jesus que abriu esse novo e vivo caminho para nós. Eis aí a porta aberta. Vamos aproveitar, nós estamos na era da graça. Então não importa como foi o ontem, prossiga hoje. Dê o seu passinho hoje. É de passo em passo, é de micropasso em micropasso, que depois nós olhamos para trás e vemos quanto nós já estamos constituídos do Senhor. E dessa forma nós vamos cada dia mais tomando a posse da terra. Essa terra que começa dentro de nós.
Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.